Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de linguagens formais e teoria da computação. Nesta aula 5, iremos falar das linguagens regulares, focando aí nos autômatos finitos determinísticos. As linguagens regulares elas são reconhecidas através de uma máquina conhecida aí como autômato finito. E eles podem, por sua vez, eles podem ser determinísticos e não determinísticos. O nosso foco será nos determinísticos nessa aula de hoje. E todas as linguagens regulares, elas são também, possuem uma gramática dita regular. Isso a gente vai ver nos próximos segmentos de vídeos. Vamos considerar o seguinte exemplo. Eu estou considerando aqui uma porta de um shopping, em que nós temos um tapete na frente e um tapete na retaguarda. Nesse exemplo em si, nós podemos aplicar o contexto de uma linguagem regular ou de um autômato finito. Ele é uma máquina de estados, considerada estados finitos, e ele tem uma limitação no processamento, porque ele geralmente resolve problemas bem simples mesmo, por exemplo, de reconhecer a cessação de uma pessoa, e aí, conforme a pessoa vai entrando e saindo desse shopping, a porta vai se abrindo e fechando automaticamente. Como é que seria a representação disso através de um autômato, né? Na verdade, que a gente vai trabalhar nesse sentido. Neste caso, a gente tem uma representação de como seria a representação do mundo real com esse exemplo que eu citei, de um shopping, por exemplo. Nós temos aí um conjunto de estados. Esses estados, eles são fechado e aberto. São duas situações em que a porta ela vai estar, ou ela vai estar fechada, ou ela vai estar aberta. E com base nas ações, as ações aqui são consideradas essas setas que nós temos direcionando ou para o próprio estado ou para o estado subsequente. Essas são ações que podem acontecer devido às dúvidas caso tenha, por exemplo, nenhuma pessoa, ele permanece fechado e a gente percebe que no autômato em si, ele começa aqui, na verdade, no início, certo? Essa setinha apontando, saindo do nada, apontando para um estado, significa dizer que o autômato ele começa lá. Então, a situação mais provável é que a porta ela inicia fechada e se nada tiver, ou seja, nenhuma ação permanecer nessa porta, significa dizer que ela vai permanecer fechada. Agora, se tiver duas pessoas na frente e na retaguarda, ela vai abrir. Caso seja apenas na frente, ou seja, apenas uma pessoa na frente da porta, ela vai abrir. E se tiver uma pessoa na retaguarda da porta, ela também vai abrir. Então, nessas três situações prováveis, a porta sai do estado fechado para o estado aberto. E ela permanece aberta se continuar permanecendo pessoas na frente ou na retaguarda ou em ambas as situações. Ela permanece aberta. E caso nenhuma situação, ou seja, nenhuma pessoa apareça na frente da porta ou atrás, ou nas duas situações, ela sai do estado aberto para o estado fechado. E observe que a diferença entre o estado fechado e aberto é porque o fechado, além de ser o estado inicial, ele também é o estado final. Porque nesse caso a gente tem a situação em que o que é mais provável é que a ação é que em um shopping propriamente dito, mesmo com a movimentação sendo grande, ela permanece a porta mais fechada do que aberta, certo? Então, é o que é esperado. Vamos ver ainda mais detalhes. Esse exemplo que eu estou citando, ele é um exemplo simples, com poder de processamento bem baixo mesmo, assim, você tem uma máquina que com pouco poder de processamento, ele consegue resolver isso através de sensores e a máquina em si do autômato ele é dessa forma, certo? Ele é bem simples mesmo. Então, o que seriam esses autômatos? Eles são modelos abstratos de um computador digital. Ele é composto através de uma fita de entrada, que vai conter aí a cadeia de entrada. Essa cadeia de entrada pode ser uma fita, né, propriamente dita de entrada, ou uma ação propriamente dita. E também vai ter uma fita de saída, que é para mostrar a cadeia resultante. E também vamos ter uma memória auxiliar, que armazena temporariamente esses símbolos do alfabeto. E deve salientar que no autômato ele vai ler a cadeia de entrada e
cada caractere que ele vai ler, ele lê teoricamente aquele caractere naquela vez. Então não adianta, no autômato ele não armazena, por exemplo, o valor que você leu ou o valor que vai ser lido. Então ele é em tempo de processamento. Essa memória acontece de forma em tempo de processamento, ou seja, na forma como ele está lendo aquela cadeia, ela não armazena, por exemplo, a cadeia que já foi lida. Então, ela tem essa memória auxiliar ela é apenas para que, no momento da leitura, aqueles caracteres eles vão lendo e aí vai mudando de um estado para outro. E nós temos também uma unidade de controle, que é normalmente aí consideramos um alfabeto pequeno para ler. Isso vai facilitar o nosso estudo. Aqui nesse exemplo que nós estamos dando, a cadeia é dada aí como zeros e uns. Então, ele reconhece aí linguagens ditas, né, que tenha no alfabeto 0 e 1. O autômato ele resolve um determinado problema processando uma entrada correspondente e ele vai responder sim ou não. Esse sim ou não vai resultar justamente se o autômato finito ou determinístico, tanto faz, né, nesse caso, ou finito, ou não determinístico ou determinístico, se ele termina, nesse caso, no estado de aceitação. Ele trata os símbolos da cadeia de entrada um a um, e a resposta sim significa dizer que aquela cadeia ela foi reconhecida, ela foi aceita por aquele autômato, por aquela máquina. E nesse caso, quando você termina o processamento dos símbolos dessa cadeia, o autômato ele vai estar sempre no estado final. Se ele terminar no estado final, significa dizer que aquela cadeia ela é aceita naquela máquina. Caso contrário, significa que ela tem uma rejeição daquela cadeia e significa dizer que ele vai terminar em outro estado que não é um estado final. Entre os tipos de autômatos, vamos interessar para esse segmento os autômatos finitos. Finitos porque ele possui uma quantidade finita de estados, eles denotam as linguagens regulares, como foi dito no começo da aula, e ele possui duas notações, através de diagrama de estados e também através de tabelas de transição. Vamos ver o exemplo de cada um. No diagrama de estados, temos a seguinte notação. Cada estado tem um nó correspondente. Esse nó correspondente vai determinar uma ação propriamente dita, né? No caso, onde a gente vai terminar uma ação. Se ele pode ser aberto ou fechado, por exemplo. Todo diagrama de estado ele tem um estado inicial. É uma seta que sai do nada e aponta para um estado. E aí ele vai designar que aquele estado é o estado inicial. E o estado de aceitação são aqueles que têm círculo duplo. Então, nesse caso, quando tiver dois círculos, significa dizer que aquele estado é um estado de aceitação. E as setas saindo de um estado para outro são consideradas transições. E a função de transição ele é representada através de uma representação visual da função de delta. Você tem a função delta de aplicação de um estado com base numa cadeia de entrada e ele vai delimitar um outro estado. A gente tem essa representação visual. Já no diagrama, na versão tabular, nós iremos representar o autômato através de uma tabela e a gente vai corresponder aí, as linhas vão corresponder aos estados e as colunas vão corresponder às entradas. No estado inicial, ele é marcado através de uma seta, na tabela você denota isso, e o estado de aceitação a gente coloca um asterisco, para delimitar que aquele estado é o estado de aceitação. A gente vai ver um exemplo claro. Vamos continuar ainda na representação aqui do shopping. Nesse exemplo que eu dei aqui, é um diagrama a representação desse autômato através de um diagrama. E aí, conforme expliquei, o estado fechado, nós temos dois estados aqui, o fechado e o aberto. Nós temos também o conjunto de associações, que nós temos nenhum, ambas, retaguarda e frente. E com base nessas ações de mudança de estado para outro, nós temos uma função de associação entre eles. A gente percebe isso através da representação visual. E nós temos também aqui o estado inicial, que é o fechado, porque nesse caso nós temos uma setinha que aponta do nada para ele. Então, esse aqui, o estado fechado, é o estado inicial e também é o estado de aceitação, porque nós temos duas elipses, ou seja, dois círculos, né? Um dentro do outro, e aí ele vai delimitar que aquele estado é o estado de aceitação. Iremos agora realizar a representação desse autômato na versão diagrama para a versão tabular.
Estou aqui com uma ferramenta e aí a gente vai fazer a versão dele da versão tabular. Então, eu vou criar aqui uma tabela. Essa tabela ela vai ter a representação aqui de dois estados. Ela vai ter realmente aqui, nesse caso, 3 linhas e 3 colunas, conforme a gente tem aqui observando. Na verdade, a gente tem dois, né? Nesse caso aqui vai ser as linhas vão ser representadas os estados, fechado e aberto. E nós precisamos também aqui de adicionar mais 2 colunas que vão representar basicamente as transições, né? Tipo, por exemplo, se o fechado receber nenhum, que nesse caso são todas as entradas possíveis, nenhum, ambas, tá frente primeiro, né? Frente, retaguarda e o nosso e ambas. Pronto. Então aqui é a representação da função tabular, em que nós temos aqui o fechado é o estado inicial, então a gente coloca uma setinha assim apontando para ele. E o aberto, na verdade, ele é tanto o estado inicial como o estado de aceitação. Então a gente coloca a setinha e também o asterisco. Então aqui nós temos a representação. Ou então, se a gente quiser ainda melhorar, deixar uma coisa mais bacaninha, a gente pode colocar também uma seta aqui, sem problema nenhum. Pronto, acho que esse aqui é o suficiente para dizer que nós estamos no estado inicial, que é o fechado, e também o estado de aceitação. E aí, todas as ações do nosso diagrama, que é nenhum, fechado, aberto, ambas, eles estão aqui denotados. E a gente vai observar isso e representar isso na função tabular. Então, quando o estado fechado recebe nenhum, ou seja, nenhuma ação, o que acontece? Ele permanece fechado. Então, aqui seria fechado. Quando o estado fechado recebe uma ação de ambas, retaguarda ou frente, ele vai para aberto. Então, aqui seria aberto, aberto e aberto. E quando eu estou em aberto, recebo, por exemplo, ambas, retaguarda ou frente, ele permanece em aberto. Então, em frente, então a gente coloca, ele permanece aberto, aberto e aberto. E, por fim, se ele receber nenhuma ação, ele vai para fechado. Então, de aberto, quando recebe nenhuma, ele vai para fechado. Então, essa seria a representação através da versão tabular do diagrama desse autômato. Agora iremos construir uma outra máquina que vai reconhecer uma linguagem que termina com zeros e uns. Aquele outro exemplo do shopping é um exemplo muito próximo do nosso real. E aqui a gente vai trabalhar um pouco, né, só para a gente exercitar mesmo, né, essa questão. E a gente vai construir agora uma máquina que reconheça uma linguagem, que nesse caso, se ele é feito através de um autômato finito, ele adota aí, nesse caso, o contexto de uma linguagem dita regular. Certo? A gente vai ver isso aí basicamente no decorrer das próximas aulas. E essa linguagem, ela termina com zeros e uns. Então, dada uma cadeia W, tá ok? W ele termina com zeros e uns. Então, a gente vai representar isso através de um autômato finito, certo? Então, vamos lá. Bem, como é que seria essa cadeia que termina com zeros e uns? Precisamos aí, na verdade, o processo de criação de um autômato ele é um processo criativo. O que significa dizer? Que não necessariamente existe uma regra para construir autômatos. A gente vai criando com base nas experiências que nós temos e quanto mais você pratica, mais hábil você fica em relação à construção de autômatos. Então, aqui pode ser que o autômato que eu construa, ele resolva o problema, você construa um outro autômato e resolva o problema, porém, a gente vai ver que é possível que um autômato ele seja mais, como posso dizer, ele é mais coerente e também até bem mais rápido, ele é bem mais otimizado do que o outro. A gente podemos ter algo assim também.
certo? Então, esse autômato, ele vai ser um autômato que reconheça, aqui nesse caso, qualquer linguagem que termina com 0 e 1. Eu vou pegar aqui na minha ferramenta, eu vou criar aqui 3 estados. E aí os estados, eles são... Esse aqui seria o estado inicial, eu vou começar por ele. Ele vai ser chamado de Q0. Esse aqui vai ser Q1. E esse outro vai ser Q2. Pronto, nós temos 3 estados, em que o estado Q0 é o estado inicial. Então, ele vai reconhecer, obviamente, uma linguagem que termine necessariamente em zeros e uns. No caso, os 2 últimos dígitos, podemos ter algo assim, em que aqui nós teríamos, por exemplo, o 0 e aqui 1. Então, quando ele receber 0 e 1, significa dizer que ele aceita uma cadeia. Então, eu vou denotar aqui que esse aqui também é um estado final. Então, eu vou diminuir aqui e vou dizer que esse aqui é o estado final. Pronto, então ele basicamente está reconhecendo uma linguagem com 0 e 1. Porém, ele tem, por exemplo, essa cadeia aqui seria reconhecida. Por exemplo, se eu estou em Q0, recebo 0 e vou para Q1. Se eu receber 1, ele vou para Q2. Então, teoricamente, a gente conseguiu resolver parcialmente o problema. Porém, se ele receber, ele também tem que configurar, a gente tem que configurar, na verdade, para os outros casos, mesmo que não seja uma cadeia reconhecida. Por exemplo, se eu receber aqui uma quantidade limitada de uns, por exemplo, no começo, então precisamos tratar isso. Então, quando sai de Q0 e recebe 1, ele fica em Q0. Ou seja, todas as cadeias que comecem com uns, sequências de uns, eles vão ficar em Q0. Aí quando ele receber um 0, aí ele vai para Q1. Agora, se ele receber, por exemplo, um outro 0, ele tem que voltar para Q0, não pode ir para Q2. Então, aqui, de Q0, de Q1 para Q0, ele recebe aqui o 1, no caso, outro 0, na verdade, outro 0. Aí ele recebe, quando ele receber um 0, isso significa dizer que ele volta para Q0. Então, isso aí é um processo que você percebe. Por exemplo, então, nesse caso, vamos supor que ele receba aqui vários uns, aí depois depois recebe um 0. Ok, bacana. Então, está configurando para receber, para tratar uma cadeia que termina com 0 e 1. Se ele receber 1 em sequência, ele vai para Q2. Porém, se tiver mais outros elementos, ou seja, mais outros em si, ele volta, vamos supor, que receba mais um 1. Então, se ele receber mais um aqui, ele volta para Q0. Dessa forma. Deixa eu fazer uma reta aqui mesmo, talvez seja mais interessante. Então, quando ele receber aqui um 1, ele volta para Q0. E se ele receber um 0, ele volta para Q1, porque nesse caso é interessante voltar para Q1, porque se ele receber um 0, ou seja, ele está configurando novamente para uma cadeia que termina com 0 e 1. Porque se ele receber 1 novamente, ele volta para Q2, e aí ele finaliza aquela cadeia. Então, ele vai reconhecer aqui todas as linguagens que terminem necessariamente com zeros e uns. Acho que é melhor deixar como estava, assim mesmo. Então, esse autômato aqui ele vai reconhecer, propriamente dito, vamos supor, eu estou aqui, vamos supor que eu recebo essa cadeia, 1101. Então, olha só, se eu estou inicialmente em Q0, eu estou em Q0, então recebo 1, fico em Q0. Li o primeiro elemento, agora eu vou para o segundo. Estou em Q0, recebo 1, fico em Q0. Novamente, recebo 1,
Eu estou em Q0, recebo 1, fico em Q0. Se eu receber um 0, agora eu vou para Q0. Q1, quer dizer, né? Ele vai para Q1. Porque ele recebeu aqui esse 0. Certo? Ele recebeu esse 0 e foi para Q1. Depois ele recebeu o 1. Então, se ele recebeu o 1 novamente, ele vai para Q2. Então, quando ele terminou no estado de aceitação, significa dizer que essa cadeia ele é aceita por esse autômato. Agora, por exemplo, se ele recebesse um 0 aqui, já não seria uma cadeia aceita. Essa cadeia aqui ela não seria aceita na linguagem. E aí, provavelmente, né, no caso estava em Q2, recebesse um 0, vai para Q1, e Q1 não é um estado de aceitação. Então, ele não reconhece essa cadeia, esse autômato. Então, necessariamente, a gente tem que observar isso e vai construindo, colocando casos de uso, até você construir um autômato que reconheça necessariamente tudo. Agora, vamos fazer a versão tabular dela. Então, eu vou fazer aqui... acho que é com 2 linhas mesmo, 2 colunas, talvez seja 3 linhas e 3 colunas, em que nós temos aqui os estados da citação, acho que não vai ter mais outra aqui, peraí, mais outra linha, nós temos aqui Q0, Q1 e Q2, onde o Q0 é o estado inicial, e o Q2 é o estado de aceitação. Aí, nesse caso, nas colunas vão ter o alfabeto de entrada, que nós temos só zeros e uns. Então, aqui vai ser 0 e aqui vai ser 1. Então, a gente vai observar. Eu estou em Q0, recebo 1, eu fico em Q0. Quando eu recebo quando eu recebo um 0, por exemplo, estou em Q0, recebo 0, ele vai para onde? Ele vai para Q1. Agora, vamos olhar para Q1. Quando o Q1, se eu recebo o 1, ele vai para Q2. Agora, se eu receber um 0, ele volta para Q0. Eu estou em Q2. Se eu recebo um 0, ele volta para Q1. Agora, se eu receber um 1, eu vou para Q0. Então essa é a linguagem reconhecida através de um autômato e através da versão tabular da linguagem, nesse caso, nessa linguagem aqui. L é uma linguagem tal que nós temos uma cadeia W, tal que essa cadeia W ela termina com 0 e 1. Ela necessariamente termina com 0 e 1. Então, tanto faz na versão tabular como na versão do diagrama. Então, os autômatos finitos eles podem ser de duas formas. Pode ser determinísticos e não determinísticos, que aí pode ser considerado também, pela sigla a gente vai ver isso também, como DFA, para determinar que ele é determinístico, e o N ele refere-se a não determinístico, ou seja, o NFA eu estou me referindo aos autômatos finitos não determinísticos. No autômato finito determinístico, ou seja, no BFA, cada movimento ele é determinado de uma única forma. Aquele que a gente fez no exemplo passado, esse último exemplo que a gente fez, ele é um autômato finito determinístico, porque cada movimento é determinado de uma forma. Já o não determinismo, existem várias possibilidades de transição para o mesmo símbolo, porém não compete essa aula. Na próxima aula a gente vai ver o autômato finito não determinístico. Nosso foco ainda é sobre os autômatos finitos determinísticos, considerados como DFA. Um DFA ele é definido pela quíntupla de estados, nesse caso nós temos um M aí que referencia a uma linguagem, que ele vai ter aí basicamente uma quíntupla, que significa o quê? Vários conjuntos, na verdade, né? Alguns são conjuntos, outros não. Esse Q ele vai representar o conjunto de estados, os estados em si que temos dentro do autômato. O sigma é o alfabeto de entrada, ou seja, o conjunto finito de símbolos que você percebe que vai fazer as transições de um estado para outro. Esse delta é a função de transição ou função programa, que é definida por delta, em que nós temos um par ordenado entre o estado e o alfabeto, e um símbolo desse alfabeto.
que ele vai ter como saída um outro estado. Então, nós recebemos um estado com um símbolo, ele vai delimitar um outro estado. O Q0 é um estado inicial, onde esse Q0 ele pertence ao nosso Q, que aí dentro do conjunto de estados, um deles vai ser o estado inicial. E F ele é considerado um conjunto de estados finais. Ele, diferentemente do Q0, o Q0 é o estado inicial, só temos um estado inicial dentro de um autômato. Porém, podemos ter vários estados finais, ou seja, vários estados de excitação. Então, nós temos aí o F como sendo um conjunto de estados finais. Então, IF ele pertence também, acho que talvez não seria tão interessante de trabalhar aqui com conjunto e conjunto, sabe que não está, né? O símbolo correto seria contido, né? Nesse caso. O F ele está contido em Q, porque é um conjunto, né? Então, não tem essa relação de pertinência, só ocorre de elemento para conjunto, e conjunto para conjunto é o estado contido, né? Contido não está contido. Vamos a um exemplo. Nós iremos construir agora uma máquina que vai reconhecer a linguagem X, que tenha, nesse caso, uma subcadeia formada por zeros e uns, onde X e Y eles são qualquer strings com zeros e uns. A gente vai fazer essa prática e vai também reconhecer um autômato finito com aquelas características. Então, como é que resolve essa situação? Primeiro, vamos denotar algumas características importantes. Aqui, nesse caso, é a característica principal, em que da linguagem, ele vai ter duas subcadeias, né? No caso x e y, só que nesse caso nós temos uma cadeia presente, ele tem que ter zeros e uns. Não importa quantos zeros tem inicialmente, ou uns, e não importa também quantos terminos, mas tem que ter uma subcadeia formada por 0 e uns. Então, eu vou criar primeiro o autômato, aqui. Esse autômato ele vai reconhecer aqui nossa linguagem, vai ser um autômato finito, não determinístico. Desculpa, determinístico, né? A gente está trabalhando com esse conceito na disciplina. Na próxima aula a gente vai falar do não determinismo. E aqui nós temos o estado, eu vou colocar esse aqui como estado inicial, vai ser Q0. E eu vou fazer outros estados aqui. Vou fazer um estado Q1. Vou fazer um estado também Q2. Então, aqui nós temos o Q0, o Q1 e o Q2. E aí ele vai reconhecer todas as cadeias que tem nesse caso 0 e 1. Ele é parecido com o outro autômato que a gente acabou de fazer. Ele tem aqui 0 e 1, e aí o que a gente tem que denotar é o quê? Que ele vai ter aqui no começo qualquer string, né, nesse caso inicial, que tenha zeros e uns, ele vai reconhecer aí, certo? Então, por exemplo, tanto faz aqui o início como também o fim, é o que ele está recebendo, mas ele tem que ter, por sequência, zeros e uns. Então, como seria esse autômato que tem aí qualquer string que tenha zeros e uns? Então, quando receber, por exemplo, o 1 aqui, deixa eu trocar isso aqui. Se eu receber por exemplo, se eu receber aqui um 1, significa dizer que eu fico em Q0. Quando eu receber um 0, eu vou para Q1. Se eu receber um novo, por exemplo, essa cadeia aqui, deixa eu fazer aqui embaixo. 0, no caso 1, 0, 1, ele vai reconhecer. Porém, ele tem que ter alguma coisa atrás, nesse caso, na última cadeia, porque ele tem que ter uma subcadeia antes. Ele pode reconhecer, teoricamente, essa cadeia, certo? Porque, nesse caso, esse meu y e meu x, ele pode ser também um epsilon, certo? Nesse caso, significa dizer que pode ser uma cadeia vazia. Então, teoricamente, o Q2 vai ser o estado final também. Então, deixa eu só fazer aqui o seguinte, eu vou pegar esse Q2, copiar novamente, vou eliminar isso aqui e vou diminuir para
delimitar que aqui tem dois círculos, que esse caso aqui vai ser o estado final. Ok, então essa cadeia que tem 0 e 1, ele vai reconhecer. Então essa cadeia também 1, 0, 1, independentemente se tem vários 1s aqui, ele contém a substring 0, 1. E se eu receber agora, por exemplo, tanto faz se eu receber 0, 0, 0, então se eu receber aqui, por exemplo, se eu fizer assim, significa dizer que se eu receber um 0, vai permanecer em Q2. Porque necessariamente ele já passou pela cadeia 0 e 1, ou seja, uma sequência de 0. Se ele teve uma sequência durante a cadeia 0, 1, neste caso foi aqui, significa dizer que essa cadeia é aceita. Então, independentemente, ele vai ficar aqui no loop. Se ele receber 0 ou 1, ele vai aceitar. Então, 0 ou 1. Essa vírgula significa dizer que é uma coisa ou outra. Não significa dizer que vai ser um 0,1. É um 0 ou 1. Então, 0 ou 1, ele vai reconhecer, ficar em Q2. Agora, se eu receber, por exemplo, vários zeros aqui, o problema é esse, olha só. Se eu ficar recebendo 0 aqui e, por exemplo, estou em 0. Se eu receber 0 novamente, ele não pode ir para Q2, então ele tem que ficar em Q1. Então, aí se eu receber novamente um 1, aí vai para Q2. Aí significa dizer que ele reconheceu a cadeia 0, a subcadeia 0 e 1. Então, necessariamente aqui, o que vai acontecer? Ele vai reconhecer essa situação. Pronto, então a gente consegue resolver aqui de cara o problema. A gente pode pegar qualquer cadeia aqui que ele vai reconhecer. Então, o que aconteceu aqui? Por exemplo, eu tenho aqui o conjunto, o Q, que é um conjunto de estados, que a gente denotou aqui como sendo o Q? O Q0, o Q1 e o Q2. Então, nós temos esse conjunto de estados. Então, a gente pode representar isso aqui através de teoria dos conjuntos também, certo? Até agora a gente viu a representação através de um diagrama, que é esse aqui, que a gente mostrou. Pode também representar através de conjuntos, um autômato finito. Como é que ficaria a representação por conjuntos? A gente coloca todos os conjuntos possíveis, nesse caso aquela quíntupla. Primeiro é o conjunto de estados, depois é o conjunto aí de... eu vou colocar aqui como mas significa que sigma, tá? Porque não tem essa letra aqui no teclado. E aí eu vou dizer que aqui esse meu representa sigma, que é o conjunto do alfabeto. Então eu vou ter exatamente, você observa aqui, ele reconhece só o alfabeto zeros e uns, né, se você observar. E temos também um conjunto de estado inicial, o Q0. Ele é o próprio Q0. Então o Q0 é igual a Q0. O estado final, o F, ele é um conjunto de estados finais, que aí eu vou delimitar com um conjunto unitário de Q2. E também temos a função delta. A delta a gente pode representar de duas formas. Podemos representar também através de teoria de conjuntos ou até mesmo pela função tabular. E eu vou fazer pela tabular porque a gente já representa também aqui a transição. Certo? Então, eu vou fazer das duas formas. Primeiro, a tabular. Eu vou ter aqui 3 colunas e 4 linhas. E eu vou ter, por exemplo, aqui, Q0, Q1, Q1, Q2, e aqui eu vou ter o conjunto, seria 0, 0 e 1, que seriam os prováveis, aí, na verdade improváveis, são realmente o alfabeto. Se você observar aqui a função transição, ela é considerada aqui a relação entre conjunto de estados e o nosso sigma. E o sigma ele tem como alfabeto 0 e 1. Então, nesse caso, o Q0 é o estado inicial, a gente viu isso aqui também, e o Q2 é o estado de aceitação. Quando eu estou em Q0 e recebo 0, eu vou para Q1, eu fico em Q0. Quando eu estou em Q0 recebo 0, eu vou para Q1.
Quando eu estou em Q0 e recebo 1, eu vou para Q0. Se eu estou em Q1 e recebo 0, fico em Q1. Se eu receber 1, eu vou para Q2. Se eu estou em Q2 e recebo 0 ou 1, ele fica em Q2. Então, isso aqui é a representação através de um diagrama de uma função de transição, certo? A gente fez outros exemplos nas aulas, né, durante a aula, e eu vou fazer também essa mesma explicação utilizando a teoria aqui de conjuntos, né? A representação do diagrama de estados. A representação do autômato finito determinístico através dessas características de conjuntos. Mas antes, eu falei para vocês que ia representar também isso aqui através de teoria dos conjuntos, a função de transição. Então, eu vou considerar aqui esse delta, eu vou colocar como D, certo? Mas a gente sabe que é um delta em si. Eu vou ter todas as representações como par ordenado. Por exemplo, eu estou esse delta de Q0, quando ele recebe o 0, ele vai para onde? Ele vai para Q1. Quando eu estou em D para Q0, recebo 1, eu vou para onde? Eu vou para Q0. Aí para cada um vai fazer dessa forma. D, quando eu estou em Q1, recebo 0, vou para Q1. Sabendo que esse D é um delta propriamente dita, conforme a gente mostrou durante a aula. Esse D, quando eu estou no estado Q1, quando ele recebe 1, ele vai para Q2. Quando eu estou em Q2, recebo 0, ele vai para o conjunto Q2. E também o D, quando eu recebo um Q2, ele vai recebendo 1, ele vai para Q2. Essa representação ela fica um pouco, né, desnecessária, né? A gente usa mais a tabela para representar melhor a função de transição. Então, a gente representa através dos conjuntos e através da função tabular também, como forma de representar isso aqui por conjuntos, tá certo? Então, fica dessa forma. Eu vou fazer os outros exercícios, tá? Eu estou aqui na página 28, tem esse exemplo. A gente fez a função tabular e aí faltou representar agora, por exemplo, os conjuntos de estados, né? Por exemplo, aqui o Q, a função Q seria os estados Q0, Q1, Q2, pronto. Aí, nesse caso, nós temos o conjunto de estado inicial, que é o próprio Q0. O conjunto de estado final, que é o F, ele vai ser formado por um conjunto unitário de Q2. Também temos o delta, o sigma, desculpa, que é representado, estou colocando como mas é um sigma mesmo, certo? O alfabeto seria 0 e 1, é bem parecido com o outro. Só que a função de transição é diferente. Se você parar para pensar, olha só, nós temos uma outra função de transição. Ele necessariamente tem que terminar com 0, 1. Já que ela tem que ter a cadeia 0, 1. Já no outro, por exemplo, nesse exemplo que a gente fez do shopping, né, da porta, nós teremos o quê? Como um conjunto aqui de estados. O que seria formado por os estados fechado e aberto, para você delimitar que não é necessariamente um Q0 ou um Q1, por exemplo, pode ser assim também. Eu vou ter aqui um conjunto de estado inicial, que é o Q0, representado por fechado, é um elemento. Já o conjunto F seria o conjunto de estados de aceitação, um conjunto unitário formado pela ação pelo estado fechado. E nós temos também o sigma, que é o E, que eu estou representando pelo E, mas a gente sabe que é um sigma, que vai ser todas as ações, nenhum, frente, retaguarda e ambas. Pronto. Dessa forma também podemos representar por meio de conjuntos. Também podemos representar a transição de estados com o consumo de uma cadeia
através de uma configuração considerada instantânea. Ele é bem mais fácil de entender, porque ele parece mesmo a explicação inicial, que ele pega uma fita e ele vai passando o estado e ele vai mudando esse estado com base aí na fita que vai sendo lida. Então, a fita nada mais é do que a cadeia propriamente dita, que ele vai recebendo cada um dos símbolos e esse símbolo ele vai mudando de acordo com a nossa transição. Esse W aí vai ser praticamente dado um W, por exemplo, uma cadeia. Eu tenho W1, que seria o primeiro símbolo, o segundo símbolo, o terceiro símbolo, o símbolo K. Aí, esse Q aí vai ser justamente o estado. E o WK mais 1 com o WK mais 2 seria os próximos elementos da nossa cadeia que vai ser lidos até o nosso WN, ou seja, com N aí variando com base na cadeia, certo? O tamanho da cadeia em si. Então, nós podemos representar através de uma configuração instantânea. A gente vai mostrar alguns exemplos de como faz essa configuração instantânea. Então, eu vou pegar aqui uma cadeia, eu vou dizer que ele vai, nesse autômato, ele vai, vamos supor, nesse caso eu estou testando aqui uma cadeia que seja, por exemplo, 001, certo? Então, ele vai reconhecer essa linguagem ou não, essa cadeia. Então, como é que a gente usa a configuração instantânea? Eu vou lendo a cadeia, elemento por elemento, pelo começo. Nesse caso, o primeiro símbolo que nós vamos ler é o 0. Então, a gente está inicialmente em Q0, né? A gente inicia por Q0 aqui. E nós temos essa cadeia para ler, para ser lida. Então, eu vou colocar aqui como entre chaves, entre colchetes, para dizer que nós estamos lendo uma cadeia e está inicialmente em Q0. Os elementos que vai passar por Q0 significa dizer que são os elementos que já foram lidos pela cadeia. Então, isso não importa para a cadeia, o que já foi lido. Ele vai lendo e também não importa para ele o que vai ser lido, né, futuramente. Ele é de acordo com o tempo de execução, certo? No momento que está sendo executado aquela cadeia. Então, eu estou em Q0, quando ele recebe 0, o que acontece? Eu estou em Q0, recebe o 0, vou para Q1. Então, aqui a cadeia 0 foi lida, ele sai do Q0 e foi para Q1. Com o estado de transição. Então, nos restos, por exemplo, ler 0, 1, 1. Então, aqui nós estamos trabalhando com a configuração instantânea, certo? Depois, quando eu estou em Q1, recebo 0, ele fica onde? Eu estou em Q1, recebo 0, fica em Q1. Então, na cadeia, ele já leu 0, 0, ficou em Q1, e falta ser lido aí também 1, dessa forma. Depois disso, ele vai ler o Q1, ele recebe 1, ele sai de Q1 e vai para Q2. Então, eu estou em 001, saio de Q1 e vou para Q2. Dessa forma, ele falta ler apenas 1. O Q2 é o estado de aceitação, e aí ele recebe 1 novamente, ele percebe que ele permanece em Q2, então significa dizer que ele leu toda a cadeia e ficou em Q2. Significa dizer que ele conseguiu compreender essa cadeia de acordo com o estado aí de configuração instantânea, e essa cadeia ela é reconhecida através dessa máquina. Então, a gente colocar aqui com outra cor para a gente delimitar que essa cadeia ela foi aceita. Pronto, então essa cadeia foi aceita aí pela linguagem, por esse autômato. E aí posso ter outro exemplo aqui, por exemplo, vou colocar aqui outro do lado aqui para a gente ver como é que seria. Por exemplo, a cadeia 111. Certo? Ele é reconhecido ou não pela linguagem? Então, vou colocar aqui do lado e eu vou, no final, eu vou fazendo a leitura. Por exemplo, então, eu sempre inicio em Q0, né, cadeia Q0. Ele recebe aí o conjunto de 1, 1, 1. Então, quando eu estou em Q0, recebo 1, ele fica onde? Ele fica em Q0. Então, ele já leu o 1, vai para Q0. E falta ler aí o 1, 1. Quando eu estou recebendo um novo 1, ele vai ler esse 1, né? E ele vai permanecer em Q0. E falta ler apenas o 1. Novamente, ele leu todos os caracteres e ficou em Q0. Ou seja, todos os símbolos. Então, perceba que na configuração instantânea aqui, essa cadeia ela não terminou no estado de aceitação e ela não foi aceita pelo nosso autômato. Então, essa seria a expressão de forma de configuração instantânea. Então, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado por demais dessa aula.
Até a próxima.